olá! Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde para quem já almoçou. Estamos aqui no Escutando Direito, na Rádio Chante FM. Eu sou a Patrícia Mumbach, advogada criminalista. Hoje estou sozinha, estou no microfone daquela que manda. Ju Linhares está nos bastidores, na produção. E eu estou aqui hoje com um convidado muito especial, Kailan, que vai nos ensinar muito, né, sobre pessoas trans, sobre os direitos. A gente vai falar um pouco, né, sobre essa descoberta, sobre o que envolve essa questão, porque a gente precisa de informação, né, informação para combater o preconceito, a discriminação, informação para que a gente possa também entender que o mundo não é binário, né, Kailan? A gente estava falando exatamente sobre isso antes, né? E a gente precisa ter essa consciência de que existe muito mais do que o preto e branco, do que o sim e o não. O mundo é realmente não binário. Então, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho, né? Falasse um pouco sobre o que tu faz, o que te faz feliz. Entendi. Meu nome é Kailan, eu tenho 24 anos, sou produtor cultural há 2 anos e meio. Minha audiodescrição é uma pessoa branca com cabelos castanhos pela altura dos ombros, tenho olhos castanhos, uso uma barba rente ao rosto e uso óculos prateados. E eu estou vestindo um casaco de lã cinza. Bom, falando um pouquinho a respeito de mim, a minha área hoje é a das artes e da cultura. Minha veia, mais especificamente, é das artes visuais. Sou licenciando em artes visuais. E toda a condução da minha pesquisa, ela se dá hoje em 2 cernes. Tanto na questão do gênero, na exploração das nuances da performance de gênero, do que compreende a experiência humana de cada pessoa, e também na viabilização da cultura para todas as pessoas, né, de forma democrática, com uma ampla fruição. É mais ou menos isso. E que tem muito a ver também com a tua história pessoal, né? Com toda certeza. E isso influencia no trabalho que tu desenvolve? Com toda certeza. Dentro da minha área, especificamente das artes visuais e um pouquinho nas artes da cena também, do teatro, da palhaçaria, alguns projetos que eu escrevo para outras pessoas, eu sempre busco abordar essas dimensões de como a arte ela pode se tornar também um fator curativo, essa dimensão terapêutica da expressão artística, para que a pessoa possa se entender e se consolidar nos seus processos, né? Seja na exploração do gênero ou no entendimento da própria orientação sexual. Tem muitos caracteres que a gente pode abordar dentro dessa área do autoconhecimento. Eu acredito nisso também, tenho certeza que a arte tem um papel fundamental para o autoconhecimento como um todo, né, em vários aspectos da vida. E como que foi o teu processo? O pessoal que está nos ouvindo, gente, o Kailan é um homem trans, tá? E eu queria que explicasse pra gente como que foi esse teu processo, né? Sempre soube, a identificação era desde criança? Então, existem pessoas que elas já adquirem esse entendimento desde o seu nascimento, mas eu observo que o contexto que nos atravessa durante as nossas fases, especialmente essas da primeira infância e da pré-puberdade, elas também definem muito como a gente vai passar a se identificar no mundo. Então, fui designado menino ao nascer, e na minha trajetória, eu só comecei a me entender enquanto quem eu sou hoje, enquanto Kailan, ali pelos meus 16, 17 anos, porque dentro do contexto onde eu habitava, existiam outras questões mais turbulentas que me impediam de olhar para mim mesmo com o devido cuidado, com a devida atenção. Então, uma casa muito agitada, onde havia
uma pessoa narcisista, no sentido patológico da coisa mesmo, extremamente disruptiva, e que acabava oportunizando ali um estado de adoecimento, né? Durante muitos anos, desde os meus 10, 12 anos, eu comecei a desenvolver alguns sintomas iniciais de depressão. E a pessoa, ela entra em uma espécie de estado de sobrevivência. Então você só fica ali para poder viver o próximo dia sem ter muito entendimento do que vai ser ou do que vai deixar de ser. E quando essa pessoa não estava mais ocupando o mesmo contexto que eu e minha mãe, eu consegui começar a tomar as rédeas para me entender um pouco mais. E aí que eu comecei a questionar assim, tá, eu vi tudo isso aqui acontecer à minha frente, eu vi esse contexto todo da mulheridade e eu entendo que hoje isso não me representa e não é aquilo que eu observo que faz sentido para mim. Então... Mas tu foi criado dentro desse contexto do gênero feminino, que a gente sabe que é uma construção social, né? Precisamente. E tu foi criado também dentro desse contexto de tem que usar rosa, tem que usar vestido. Sim, foi tudo dentro dessa lógica da performance do feminino, né? Então, o vestido, o brincar de boneca, o desenvolvimento de uma persona totalmente voltada ao cuidado, ao servir o outro, né? E isso te desafiava na infância? Por exemplo, eu não quero brincar de boneca, eu quero outras coisas. Então, eu era uma criança bastante sozinha, assim. Acredito que até um pouco em decorrência da minha neurotipicidade. Eu tenho hoje um laudo de TDAH, um possível TEA em investigação ainda. Não sei se eu quero explorar muito a fundo esse laudo também, mas tudo em seu tempo. E eu não parava para pensar muito no isso é de menina e aquilo é de menino. Eu gostava muito de brincar, eu era uma criança bastante ativa e eu explorava de forma igual, assim, todas as dinâmicas de brincadeiras. E eu não gostava muito de brincar com jogos de meninos ou brincadeiras de meninos, porque eu observava que meninos num todo eram muito violentos. E, inclusive, dentro do próprio contexto da primeira, segunda série, existiam alguns garotos que eram muito encrenqueiros e que, batiam nas outras crianças e às vezes acabava sobrando pra mim. Então... é meio freudiano até, mas eu acho que a partir daquele momento eu já comecei a me afastar daquela performance do masculino tradicional, dessa coisa de virilidade, de reatividade, de explosão, de... Graças a Deus. Ainda bem, né? Eu acho que não precisa ser só esse o referencial de masculinidade que as pessoas que perpassam esse trajeto precisam ter, né? Não, eu acho que é um referencial de masculinidade que precisa ser discutido, né? Com toda certeza. Não é um modelo a ser seguido. Uhum. Tem outras formas, né? Com toda certeza. Mas, pra te falar assim, eu era uma criança muito ativa. Eu gostava de dança, eu gostava de luta. Eu pratiquei judô durante alguns anos, enquanto eu era criança mesmo. Eu era bem investido, assim, nessas atividades extracurriculares e eu gostava muito de bisbilhotar sobre ciência, sobre biologia marinha. Eu era uma criança bem nerdzinha, assim. E em que momento que tu te entendeu? Não, eu sou um menino trans, eu sou um homem trans. Em que momento que tu teve essa certeza, essa clareza? Uhum. Por volta dos meus 16 anos, eu já estava começando a fazer algumas experimentações com a minha aparência. Eu aproveitei o ensejo de que eu não gostava muito do meu cabelo, porque sofri bullying às pencas graças a ele. E é um cabelo normal, você pode ver, ele é muito bonito. Seu cabelo é maravilhoso? Gente, o cabelo é maravilhoso. Tá? Mas na época, o cabelo cacheado ou o cabelo ondulado era horroroso e todo mundo tinha que alisar. Então eu fui cortando cada vez mais curto. E quando eu vi, o meu cabelo era muito similar ao cabelo de um garoto. E aí ali algumas coisas começaram a se denunciar pra mim, de que naquela situação eu estava me sentindo mais confortável com aquilo que eu via. Mas... Esteticamente.
Mas o porquê explicitamente eu ainda não sabia dizer. Então houve um determinado momento na minha experimentação onde eu passei a utilizar pronomes neutros, onde eu passei a adotar uma identidade não binária na forma mais convencional dela. E existe um amplo rol de identidades não binárias, onde as pessoas elas se sentem mais acolhidas. E em determinado momento, eu entendi também que a minha própria fisiologia, então, o desenvolvimento do corpo, eu estava ali, a bem dizer, na minha adolescência, na minha puberdade, né? O desenvolvimento do corpo, as expectativas de gênero atreladas à mulheridade, a própria fisiologia do menstruar e tudo mais, eram coisas que me aborreciam profundamente. Seios, isso te incomodava? Sim, era uma coisa que me causava um desconforto imenso, assim. Então eu usava roupas compridas, eu usava roupas mais volumosas para esconder. Ainda hoje eu utilizo, né? Mas é mais porque, bom, hoje tá frio a beça. Mas foi mais em decorrência disso, assim, ali naquele momento. Eu precisava me distanciar daquela figura da mulher. Mas tu já se identificava com um gênero masculino, com a figura masculina, ou tu ainda estava no processo de se distanciar de algo que te deixava desconfortável? Eu ainda estava investigando e estava me afastando daquilo que eu já tinha certeza de que eu não era. Então, eu não me entendo enquanto figura masculina, não me entendo enquanto homem nesse contexto, mas eu também não quero me aproximar da figura feminina, da figura da mulher. E que doloroso que deve ser isso, né? Você se sente muito sozinho, porque ali em meados de 2018, 2019, esses ainda são conceitos muito novos, né? Agora já passaram, foi o quê? Uns 6, 7 anos atrás, né? 7, 8 anos. Foi um momento onde esses conceitos eles eram ridicularizados, né? E enquanto pessoas em desenvolvimento, crianças também reproduzem muitos preconceitos. Então, existiam colegas de classe, às vezes, que adotavam falas completamente violentas, assim, a respeito de pessoas dissidentes. Então, pessoas LGBT em um âmbito geral. Pessoas trans, então, elas nem existiam. Quando existiam, era para serem colocadas nessa cena totalmente desumanizadora, né? De você tem que violentar e a pessoa precisar apanhar para virar a ser gente e daí para baixo. São falas bem, ódio, né? Falas bem odiosas, falas bem violentas mesmo que me fizeram ponderar assim, será que eu estou seguro o suficiente para sair do armário nesse momento? Que difícil. E aí, às vezes, pela internet eu pesquisava um pouco e em determinado momento eu pensei, tá, eu não gosto disso, eu não gosto dessa voz aguda, eu não gosto desse corpo com todas essas curvas que denunciam a minha questão fisiológica que vai me ligar ao mulher. Então, o que eu posso fazer para atenuar ou nulificar isso? E aí que eu fui entender que existem transições médicas, procedimentos médicos, procedimentos clínicos que você pode fazer para que você possa se sentir mais confortável no teu corpo. E aí numa dessas eu fui à unidade básica de saúde. O SUS oferece, né? O SUS oferece hoje atenção especializada às pessoas transgêneras, felizmente. E eu perguntei ao clínico geral. E que idade tu tinha? Nessa faixa eu já estava com 18 anos. E tu teve acesso a essa informação? Tu pesquisou para saber que o SUS oferecia esse tratamento, a transição, né? Não, no primeiro momento eu sabia que existiam cuidados médicos, mas eu não sabia muito bem onde buscar, então eu fui à unidade básica de saúde. E lá eu perguntei, olha, eu tenho isso aqui, eu não me entendo dessa forma, quero saber se existe algum modo de me prescrever testosterona, por exemplo. E aí que me falaram, olha, aqui a gente não tem conhecimento de um protocolo médico seguro para poder fazer esse acompanhamento com você. E tu conhecia outras pessoas que estavam passando pelo mesmo que tu? Não.
Não conhecia. E aí que me informaram da existência do Ambulatrans, aqui no município de São José, que é um serviço especializado de atenção às pessoas trans. Então, ele vai... Que é também do SUS. Que é também do SUS. Que vai desde a assistência social, para que a pessoa possa ser acolhida ou redirecionada em contextos de violência e afins, até acompanhamento psicológico e acompanhamento médico. E também acompanhamento ginecológico, que eu acho que é de suma importância, assim. Então, me encaminharam para aquele espaço e ali que começou a florescer, assim, um pouquinho mais de esperança, sabe? Mas foi bastante desafiador no começo poder conversar, especialmente com a minha mãe, a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Especialmente porque hoje eu observo que quando as pessoas colocam um filho no mundo, existe todo um plano de gestão parental que é idealizado, né? E tudo isso também se inicia a partir do momento em que se sabe qual é a designação daquela pessoa. Tem vulva, é menina. Tem pênis, é menino. E aí que começam a se tecer alguns estereótipos. E assim, como é que eu posso colocar isso? Não é dizer que deva ser abolido totalmente, mas que as coisas não devem ser impostas e que aquilo que você está colocando no mundo é uma pessoa dela própria, por mais que ela vá precisar dos seus cuidados até que ela atinja, né, a maioridade, as capacidades civis plenas, enfim. Ela tem uma identidade, né? Precisamente. A identidade tem que ser respeitada. Eu acho que a grande questão aqui, é por isso que a gente está falando sobre isso, no Escutando o Direito de hoje, é entender as diferenças. Entender que as pessoas, elas são diferentes, que cada um tem a sua identidade e que precisa haver respeito, né? Então, o fato do SUS também oferecer todo essa informação, esse acolhimento, essa ajuda é fundamental. As políticas públicas, elas são fundamentais, afinal de contas a gente está falando de pessoas, né? E as políticas públicas, elas são voltadas para todos. Então, isso que significa a igualdade, né? Então, é tratar a todas as pessoas com dignidade, com respeito. Então, essa é a grande questão, né? E é fundamental que o Estado tenha também a sua participação, garantindo o direito das pessoas que, dentro desse contexto social do estereótipo de gênero, não se encaixam nessa classificação binária. Né? Com toda certeza. E até mesmo dentro da não binariedade, que é uma esfera, eu diria que separada desse espectro binário do masculino e do feminino, algumas pessoas, elas ainda vão querer realizar determinados procedimentos clínicos, elas ainda vão precisar de atenção e cuidado de saúde. E muitas vezes, nós, pessoas trans, temos que buscar a atenção especializada até mesmo para requisitar um exame de sangue. Uma coisa tão simples que poderia ser cumprida por um profissional de clínica geral, mas que não recebeu, por exemplo, a devida sensibilização para perguntar, por exemplo, como você quer que eu te trate? Quais são os seus pronomes? Qual é o seu nome pelo qual você quer ser chamado? Porque você vê lá um determinado nome em um prontuário, você chama e aí a pessoa aparece. E aí ela já aparece um pouco cansada, assim, porque toda vez que ela vai a esse serviço é a mesma coisa. E aí quando ela contesta que ela tem o direito a ser chamada pelo nome que ela decide que é o nome dela, porque há um direito a um nome social, é dado algum tipo de dar de ombros, tipo, no sistema tá de tal jeito, ninguém se prontifica a corrigir a situação ou de receber a responsabilidade pelo seu erro. E é um direito. Então, para todos que estão nos ouvindo, é um direito ser chamado pelo nome social em todos os estabelecimentos, instituições públicas, então na faculdade. Então, isso precisa ser respeitado, porque é uma atenção à dignidade da pessoa, né? Então, não é um favor.
Tá? É respeitar um direito da pessoa ser chamada pelo nome social, né? O nome com o qual ela se identifica. Com toda certeza. E em decorrência disso também há muitas pessoas trans em municípios onde, por exemplo, não existe esse cuidado e atenção especializados, que precarizam a própria saúde, que muitas vezes só vão buscar atenção médica quando estão gravemente adoecidas, porque elas têm esse medo de como que eu vou ser tratado. Será que eu vou sofrer algum tipo de violência de gênero, algum tipo de comentário humilhante quando eu for buscar atenção médica? Porque antes de sermos pessoas trans, nós somos pessoas. É claro. E qualquer pessoa vai, em determinado momento, precisar buscar por uma atenção específica, um check-up de exame de sangue, algum tipo de exame de rotina. E quando até mesmo o direito ao tratamento digno nesses contextos é negado para você, você vai se privando de coisas que são garantias fundamentais. Tudo é um desafio, né? Tudo é um desafio. Buscar um auxílio médico é um desafio, fazer um exame de sangue é um desafio, mercado de trabalho é um desafio. Com toda certeza. E isso que a gente não tá nem entrando, por exemplo, nessa questão, vamos dizer, de violência doméstica. Como é que você imagina que uma pessoa que foi vítima de violência doméstica deva ser tratada quando ela chega à delegacia, com um mínimo de dignidade, de acolhimento? E muitas vezes, por exemplo, uma mulher trans feminina é violentada por um parceiro cisgênero e ela não é acolhida da devida forma porque ainda não retificou ou por algum preconceito dos próprios funcionários que estão lá dentro, ela é negada ao devido atendimento. Então são situações estarrecedoras assim, e que são muito difíceis de lidar quando a gente já está submetido a um contexto de violência geral. Exato, e que fique bem claro, gente, tá? A mulher trans, ela é mulher sim, no aspecto legal. Então ela tem sim a proteção da Lei Maria da Penha, tá? Ela tem sim todos os direitos garantidos na lei, tá? Então que isso fique bem claro. E é importante porque é um contexto enorme de violências, né? Exato. Então são muitos desafios e é por isso que a gente precisa falar sobre os direitos das pessoas trans. Ela já fizesse a alteração do teu prenome no registro civil? Já retifiquei o meu registro civil. E foi um procedimento simples, faz direto no cartório, né? Foi direto no cartório. É relativamente simples, assim. Eu acredito que para pessoas que não têm muito conhecimento jurídico pode parecer um pouco intimidador, mas tem uma pequena lista de documentos que as pessoas precisam emitir e ter tudo certo para poderem solicitar a alteração do prenome. E é um direito, gente. Então as pessoas trans, elas têm o direito de fazer a retificação do prenome e isso é feito diretamente no cartório de registro civil. Só precisa ser maior de 18 anos. Exatamente. E aí apresentar os documentos necessários lá no cartório para fazer a retificação. E é importante também deixar claro que não significa que vai se tornar uma outra pessoa, né? Exato. Então a alteração ela é só do prenome. Então isso significa que o sobrenome se mantém, obviamente, é a mesma filiação, é o mesmo número do documento, então não altera absolutamente nada em termos de identidade, né? É só realmente a mudança do prenome. Exato. E a questão dos documentos, ela é muito mais para garantir que você está com tudo certo antes de fazer a alteração. Se não tem dívidas. Exatamente, porque ainda hoje nossas bases de dados, elas não são tão inteligentes assim para sincronizar tudo com base no CPF exclusivamente. Não, e algumas coisa bases vem com base no nome direto. E algumas bases também não são interligadas, né? Então aí pode estar uma informação de uma base vinculada ao nome, a outra vinculada ao documento, então é complicado. Precisamente. Algumas jurisdições estaduais, elas estão interligadas diretamente ao cadastro da União, como é o caso de Santa Catarina. Mas determinados municípios de Santa Catarina, como é o caso de São José, não estão interligados. Então foi caso de, por exemplo, mesmo com o meu nome já retificado, eu ter que pedir na própria prefeitura do município que fosse alterado o cadastro.
porque ainda estava constando o antigo nome lá. Então, é importante ter esse cuidado e dialogar com cada uma das instituições onde você possui um cadastro ou algo do tipo. Para fazer a atualização. Para que primeiro você peça a atualização e, se for negado mesmo, com toda a documentação conforme, você possa reunir provas e até mesmo solicitar uma indenização pelo dano que está sendo causado ao negar um direito fundamental, né? Exato. E outra questão também é que a retificação ela é feita na certidão de nascimento, né? E aí, com base na nova certidão de nascimento, que vai ter o nome, a alteração do nome, é que se tira os demais documentos, né? CPF, RG. E o que eu acho também muito importante é que não fica nenhum tipo de registro na nova certidão de nascimento de que teve qualquer tipo de alteração no prenome e no gênero. Porque não é só a alteração do prenome, se altera também o gênero na certidão de nascimento. E não fica nenhum tipo de registro de que teve alguma alteração. Não fica explicitado no documento, mas lá nas observações vai ter o registro da averbação, não explicitando necessariamente o que foi alterado, apenas que houve uma alteração caso alguém conteste. Tá, você tinha um documento X e agora o documento está mostrando Y. Aí você vai ter lá nas anotações da certidão que houve uma averbação. Mas é bem... E demorou muito? Então, no meu caso, foi realizada uma diligência porque provavelmente algum estagiário não olhou direito os documentos que foram juntados. Então eu tive que resubmeter uma CND que eu deixei lá no dia, mas depois desse processo deu tudo certo. E levou quanto tempo, mais ou menos? Olha, foi papo de umas 2, 3 semanas, assim, foi entre rápido. O primeiro requerimento, a diligência e a averbação final. E aí depois fazer todos os documentos novamente. No meu caso, todos os meus documentos já são centralizados naquela nova carteira de identidade. Facilita bastante. O título de eleitor, no entanto, eu tive que atualizar para que eu pudesse me inscrever em um edital aqui de Santa Catarina, de fomento à cultura. E eu estava lá em Vila Velha. E aí, quando eu fui atualizar, para poder atualizar meu nome, eu também tinha que atualizar a minha residência eleitoral. E aí tá lá em Vila Velha, e agora a gente tem eleições e eu não vou poder votar, porque tô aqui em Santa Catarina, né? Complicado, mas faz parte do processo. Então é bem importante ter essas datas bem concatenadas assim, para não ter nenhum tipo de tropeço depois, até no exercício dos nossos próprios direitos. E tu estás fazendo a transição? Sim. Já finalizou? Então, a questão da transição. Existem diferentes tipos de transição. Eu posso dizer, por exemplo, que a minha transição social, eu já tenho ela completa, por exemplo. Nome já retificado. Nome, a percepção externa, o tratamento das pessoas que me cercam. Mas a transição médica, principalmente em questão de hormônios, ela é permanente. Afinal de contas, eu não consigo produzir testosterona naturalmente, então eu sempre preciso fazer uma reposição a fim de manter determinadas características que me conferem essa aparência masculina, né? Importante mencionar também que determinadas características elas não se perdem mesmo que você interrompa o processo quando a pessoa está utilizando hormônios androgênicos. Isso vale até mesmo para as mulheres que pensam em colocar aqueles chips de beleza com hormônios de testosterona, porque muitas vezes você vai acabar adquirindo pelos faciais mais grossos, uma voz mais grave, virilização nas partes genitais, e às vezes não são esses os efeitos desejados. Então, mesmo que você tenha um profissional te falando que não dá nada, que é reversível, vai muito do organismo de cada pessoa e você tem que ter muito bem delineado se é realmente isso que você quer. Porque para reverter algumas coisas depois torna-se bem mais difícil. Mesmo encerrando o procedimento, alguns efeitos podem se tornar permanentes? Alguns efeitos podem se tornar permanentes. Especialmente a questão da voz se tornar mais grave e da virilização do aparelho genital uterino, né? Feminino, como é convencionalmente chamado.
Então, são coisas que precisam ser olhadas com bastante cuidado, assim, né? E qual é o teu intuito com a transição? Tu estás fazendo a transição médica, né? Uhum. E até onde tu queres chegar? Eu me sinto muito bem com o lugar onde eu já estou hoje. Como eu tive essa viagem para o Espírito Santo no ano passado, eu fiquei sem essa atenção médica especializada. Fazem cerca de 6 meses desde a última dose de testosterona que eu tomei. Então, quando uma pessoa interrompe o tratamento, aos poucos ela volta a produzir os hormônios que ela produz naturalmente. E aí... Os hormônios femininos. Os hormônios femininos, a progesterona, o estradiol. Sim. E esses hormônios, eles trazem efeitos que são indesejáveis para mim, como, por exemplo, a redistribuição de gordura para o quadril e para as mamas, as alterações hormonais decorrentes do ciclo menstrual também são muito mais intensas quando esses hormônios estão sendo produzidos naturalmente. E em decorrência disso, hoje, eu vejo necessidade de continuar repondo a testosterona, porque quando você está repondo a testosterona, os ovários, eles produzem em quantidades muito menores esses hormônios femininos. E aí eu não sofro tanto com os efeitos deles. Mas é basicamente isso. Hoje eu utilizo testosterona porque eu quero neutralizar os efeitos da fisiologia natural do meu corpo. Porque existem cirurgias. Existem. Para isso, né? Uhum. E é um objetivo teu fazer uma cirurgia para retirada dos ovários, útero? Então, eu estudei a possibilidade da esterectomia durante um tempo, a priori porque eu não desejo ter filhos e não desejo gestar. Mas, em contrapartida, quando você remove os ovários, você começa a ter perda de densidade óssea. Porque mesmo em quantidades pequenas, a progesterona e o estradiol são necessários para que você possa ter fixação de cálcio nos ossos. Inclusive para homens. Homens também produzem, tá, gente? Progesterona e estradiol, em quantidades ínfimas, mas necessárias para a manutenção dos seus corpos. E, em decorrência disso, eu ainda estou estudando a possibilidade. Talvez tirar o útero e manter os ovários, talvez não tirar nada, fazer uma laqueadura, enfim. Especificamente nessa questão da contracepção. O SUS oferece todas essas cirurgias, todas essas possibilidades. Oferece, ainda que em contexto de cirurgia fora de domicílio, como é no caso aqui de São José. Você precisa preencher um requerimento, ir até a Secretaria de Saúde e deixar ele lá para esperar até o momento em que defiram e te chamem. Então, são duas situações separadas, né? É um pouquinho burocrático, assim. E em matéria de cirurgias de processos transexualizadores, como é no caso da mastectomia, que é a retirada do tecido mamário a fim de masculinizar o tórax de pessoas transmasculinas, não fiz. E essa cirurgia ainda hoje não é subsidiada pelo SUS. É um pleito que a gente tem, que a gente está tentando se movimentar para que seja de garantia. Deveria, claro, porque faz parte do processo, né? E assim, mesmo não estando hoje sendo ofertado pelo SUS, se a pessoa tem a intenção de fazer essa cirurgia, é muito importante que ela comunique ao profissional médico que ela seja inserida em uma fila de espera. Porque se não há fila de espera, pressupõe-se que não há demanda. Se não há demanda, pressupõe-se que não precisa pensar em oferecer aquele serviço. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um Hospital Universitário de Florianópolis, onde os alunos estudam algumas modalidades de procedimentos de cirurgia plástica. Dentro desse equipamento de saúde pública, esse tipo de cirurgia poderia ser oferecido, mas não é. Então, é uma demanda que precisa ser movimentada junto à comunidade local. É importante que você tenha representatividades que não são somente pessoas trans, mas que são verdadeiramente aliadas da pauta, para que você possa levantar as demandas que são necessárias. Então, comunique-se, organize-se e exija aquilo que é seu direito, porque eu acho que o direito de estar confortável no próprio corpo é fundamental. Direito humano, assim. né? A dignidade da pessoa, com certeza. E até, pessoal, nós estávamos falando anteriormente a respeito da alteração do prenome,
não é necessária a transição completa para poder alterar o nome, né? O prenome no caso. Não precisa da cirurgia, não precisa da transição completa. Isso também é importante a gente deixar claro. Tá? Muito bem. Acho que a gente já falou sobre quase tudo. Os direitos, falou sobre os direitos? O direito da alteração do nome, o SUS. Como a sociedade enxerga? Eu acho que isso é uma pergunta bem interessante que vocês fizeram. Eu queria perguntar, Kaylan, mas aí eu fiquei um pouco... Eu não queria te deixar desconfortável. Né? Porque aí é uma pergunta um pouco... Pode tocar em alguma ferida, alguma questão sensível, por isso que eu não perguntei, mas se tu quiser falar a respeito de alguma situação que talvez tenha te gerado desconforto no contexto social, né, de como a sociedade te vê. Foram raras as situações, especialmente porque eu sou uma pessoa muito impositiva. Eu não costumo deixar que as pessoas deitem e rolem em cima de mim, embora eu faça isso com muita parcimônia muitas vezes. Eu não consigo te imaginar, assim, eu te imagino uma pessoa muito posicionada, mas não consigo te imaginar perdendo a paciência, por exemplo. É muito difícil e aconteceu em pouquíssimas ocasiões, mas... Teve uma única situação específica dentro do contexto familiar, onde um determinado componente da minha família... Um determinado componente a gente já sentiu. Eu não posso dispor família. Quem é ou coisa do tipo, porque não tenho pataco para pagar honorário advocatício, né? E a indenização. Mas assim, te chamo depois se for o caso, tá louca? Tá bom. Mas a pessoa começou com alguns comentários de preconceito velado e do nada, quando estávamos tratando, acho que a respeito de algum assunto político ou coisa assim, eu expus uma opinião contrária ao posicionamento daquela pessoa, que era conservadora, de direita, enfim, todo aquele molho, né, que a gente já imagina. E que a gente conhece bem. Ela começou a esbravejar comigo e me chamar pelo meu nome morto. E eu fiquei arrasado com aquela situação, porque foi algo incrivelmente violento. Tipo, tive vontade de pegar, levantar e ir embora. Isso foi num almoço de família que tava rolando. E foi humilhante, assim, né? E impressionante, porque quando a gente conversa a respeito disso, com pessoas que passam por esse tipo de situação, a gente identifica que elas são mais vítimas dentro do próprio contexto familiar. Exatamente. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que dentro da esfera familiar, a gente permite se sentir seguro o suficiente para existir. E com essa segurança a gente se vulnerabiliza. No mundo exterior, é uma outra situação que acontece. A gente veste uma determinada máscara, armadura, de dureza, de altivez, para que nós possamos ser respeitados. E em muitos momentos é isso que eu faço quando eu tô andando pela rua. Porque senão, pense no que não pode acontecer, né? E eu acho que quando nós estamos no contexto familiar e nós somos violentados dessa forma, a gente sente de forma muito mais profunda. É claro. Você se sente traído, porque você está se permitindo mostrar em toda a tua complexidade, em toda a tua vulnerabilidade em um determinado local. Que é para ser seguro. E as pessoas vão utilizar daquilo para te ferir de algum modo. É muito delicado, né? É bárbaro, assim, ter que lidar com esse tipo de situação. E aí, pegando o gancho, né? Já que nós estamos falando também sobre os direitos, transfobia, homofobia é crime. Tá? Então, é crime equiparado ao crime de racismo, está previsto na lei de racismo. Então, o Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse sentido, já conferiu essa interpretação. Então, qualquer conduta violenta que tenha essas características, né, de discursos de ódio, de preconceito, de discriminação, vão incidir na lei de racismo e vai caracterizar crime. Exatamente. E eu acho que é muito importante alertar também, acredito que tenhamos aqui pessoas trans ouvintes,
Em qualquer situação onde haja uma violência velada, que você sabe que em algum momento pode ebulir para uma situação escancarada, busque juntar provas, justamente para que você tenha a materialidade do crime que está sendo cometido contra você. Porque eu acho que em alguns casos, ainda que muito específicos, né, a gente prefere presumir a ignorância antes da maldade, mas em muitos casos as pessoas, elas não sentem se você só dar a bronca. Elas só vão sentir a partir do momento em que determinados direitos forem cerceados. Como é o caso de muitas pessoas que utilizam da nossa pauta de sobrevivência, de garantia dos nossos direitos básicos, para poderem fazer palanque político com base em discurso de ódio. Exatamente, o que é um problema, e a gente está vivenciando isso. O ano de eleição é sempre muito complicado. Absolutamente. Mas, voltando à questão das provas, gravem, né? Às vezes existe também essa dúvida, será que eu posso gravar? Vai servir como prova? Vai servir como prova, tá? Então, se quem está gravando é quem está vivenciando a cena, aquilo serve como prova, sim, é uma prova lícita que pode ser usada no processo. Absolutamente. E sobre todas as coisas, eu acho que é muito importante que nós tenhamos redes de apoio. Pode ser dentro da esfera familiar? Pode, é excelente quando nós temos pessoas próximas de nós que podem nos amparar. Mas quando esse não for o caso, eu acho que é fundamental buscar conhecer outros pontos de amparo, seja na clínica terapêutica, através de um acompanhamento psicológico, seja em uma comunidade onde você se sente acolhido, com pessoas em paridade da sua condição, pessoas que lhe façam bem, que prezem pelo seu bem, porque já é muito solitário viver em um mundo que professa ódio contra você simplesmente por você ser. Então, encontrar modos de se confortar e de se fortalecer é fundamental, assim, para que nós possamos seguir as nossas lutas e continuar exigindo melhorias cada vez maiores para que a gente possa, né, finalmente, quem sabe, estar em equidade com pessoas cisgêneras, héteras, enfim, que já estão em uma determinada posição de privilégio, por bem dizer. E os direitos existem, né? Claro que precisam melhorar, né? Então, existem ali algumas lutas ainda, alguns desafios que nós comentamos, mas conhecer também os seus direitos, saber que tem auxílio, né? Auxílio do SUS, para quem quiser o acompanhamento psicológico, o acompanhamento médico nesse processo de transição, de se conhecer, de se identificar, né? O direito ao nome social, o direito à retificação do registro civil, né? Homofobia, transfobia é crime, então conhecer também que tem esse amparo legal, né? E exigir dignidade, que é o mínimo, né, para se viver em sociedade. Absolutamente. Kaila, muito obrigada pela sua presença aqui, muito obrigada por todas as informações, muito obrigada por dividir com a gente a tua história. Se quiser deixar o teu Instagram, algum telefone de contato, e-mail, enfim, da tua produtora, fique à vontade. Perfeito. Eu acho que dá pra gente deixar por escrito depois também, mas o Instagram da minha produtora é minui.produções e o meu Instagram pessoal é kaelan.noar, onde eu faço algumas escritas poéticas e algumas explorações artísticas. Mas é basicamente isso. Muito obrigado pela escuta e pelo momento também de fala. Obrigada, eu que agradeço. Encerramos por hoje, então, pessoal, escutando direito. Espero que vocês tenham gostado, que também tenham aprendido, porque é um aprendizado constante, né? E aí ficamos, então, até a próxima semana.